Meus amigos, muito bom dia, minhas amigas, meus amigos também, muito bom dia. Nesse momento, quero chamar bastante atenção da população de Maringá, principalmente as pessoas que me assistem, me ouvem pelo rádio e vê sempre as nossas transmissões, por um assunto bastante comentado e muitas das vezes debatido comigo e que vem em forma de reclamação, que são aquelas filas ou pessoas que chegam muito cedo nos postos de saúde achando que vão encontrar filas para poder ser atendidos. Eu estou aqui com a diretora da UBS do Quebec de Maringá, a Rita de Cássia, que vai esclarecer para a gente um assunto bastante debatido aqui em Maringá, Rita, e que não precisaria tanto esforço assim por parte da população. Eu gostaria de saber por que não precisa mais chegar tão cedo num posto de saúde para conseguir o seu encaminhamento, a sua consulta médica. Bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa participação. Bom dia, obrigada. A princípio, então, as filas elas não são mais necessárias já faz um tempo. A população a gente vê que tem formado fila principalmente por causa da coleta de exames laboratoriais. Nós iniciamos esse tipo de atendimento para coleta de exames às 7 horas da manhã, porém, quando o paciente sai da consulta médica, esse exame já é pré-agendado. Então, com o agendamento, ele já tem o dia certinho para fazer essa coleta. O que a gente percebe é que as pessoas, mesmo com esse exame agendado, elas têm chego às 6 horas da manhã, às vezes até antes disso na fila. Certo. Só para a gente esclarecer, geralmente as pessoas elas chegam aqui às 4, 5, 6 horas da manhã para poder tentar uma consulta, né, marcar a consulta. Isso não é mais preciso, porque o postinho também não abre tão cedo, ele abre só a partir das 7 horas. Sim, todas as unidades básicas de saúde de Maringá abrem às 7 horas da manhã. Não há necessidade de chegar antes. As consultas elas também são pré-agendadas. Quando a pessoa está passando mal, ela necessita de um atendimento naquele dia, nós temos vagas de reserva com os médicos para isso. A pessoa só traz um documento de identificação mais o cartão SUS e ele vai ser atendido por uma equipe de enfermagem, por um enfermeiro, um auxiliar ou um técnico de enfermagem que vai fazer a avaliação daquele caso. Se for necessário a consulta médica, ele vai ser atendido no mesmo dia. Quando não há necessidade daquele atendimento imediato, ele será atendido no dia seguinte ou posteriormente. E quando o caso se encaixa numa emergência, aí ele é encaminhado para a UPA. Tá certo. Eu gostaria de deixar aberto aqui para que as pessoas, se tiver qualquer pergunta, para fazer essa pergunta para a gente. Se a Rita puder responder, a gente responde, senão a gente vai tentar buscar essa pergunta, né, essa resposta para a pergunta para os nossos telespectadores. Mas é uma coisa que eu acho interessante. E ainda tem muita gente que vem muito cedo, Rita, no posto de saúde, por exemplo, para marcar essa consulta. Continua acontecendo isso ainda? Continua acontecendo, mas principalmente por conta dos exames laboratoriais. A coleta de exames laboratoriais, como eu tinha te falado, ela inicia às 7 horas da manhã. Porém, quando a pessoa sai da consulta médica, esse exame é pré-agendado. Então, com certeza, para aquele dia... Isso quer dizer o seguinte, que ela vai receber uma agenda do dia tal, do horário tal, para fazer isso. Isso. Se for um exame urgente, é para o dia seguinte. Senão, a gente coloca daí nos dias consecutivos. A pessoa chega às 7 horas da manhã, não há necessidade dela chegar às 6. E a gente garante, aqui no Quebec, quando dá 8 horas da manhã, a gente não tem mais nenhuma coleta para ser realizada. Então, qual a diferença da pessoa que chegou às 7 e da pessoa que chegou às 6? Aquela pessoa que chegou às 6, ela gastou 1 hora a mais sem necessidade. Tá, mas isso é de agora? Já faz algum tempo que está acontecendo isso? Porque a maior parte das pessoas que nem sabia disso, né? Que não precisava chegar tão cedo assim. E eu já quero aproveitar essa pergunta e perguntar para você também o seguinte, se é só aqui na sua unidade, né? No seu postinho, na UBS, ou se são em todas as UBS de Maringá? O que a gente percebe é que em todas as UBS estão existindo as filas. E como a gente diz, sem necessidade. Porque já faz alguns anos que os exames são pré-agendados. Tanto exames quanto consultas. Então, a pessoa ela acha que ela chegando mais cedo, ela vai ser atendida primeiro. Claro que existem as prioridades. Por exemplo, nos exames laboratoriais, quem é atendido na frente? Os idosos acima de 80, as crianças abaixo de 5 anos, porque a gente tem que cuidar com o período de jejum. Uma criança abaixo de 5 anos, ela não pode ficar mais de 4 horas em jejum. O deficiente, a gestante
e, consecutivamente, aqueles idosos de 60 a 79 anos. Tá. Porém, mesmo assim, a população em geral, que não se encaixa em nenhuma dessas prioridades, quando é 8 horas da manhã, ele já está liberado. Olha, aqui está perguntando o seguinte, a Cristina, você só consegue consulta depois de um mês. É difícil para conseguir essa consulta, porque realmente tem muita gente que reclama que depois de muito tempo, que agenda para conseguir. Existe uma diferenciação de unidades de saúde aqui de Maringá? Isso é assim? Como é que é o procedimento? Para eu conseguir, por exemplo, eu venho aqui, eu estou precisando de uma consulta para X especialidade. Eu vou ser atendido naquele horário das 7 horas, sem fila. Mas para demorar muito essa consulta sair, como é que funciona, Rita? Olha, eu não sei qual que é a unidade básica de saúde da Cristina, né? Eu posso responder aqui pelo Quebec. Nós não temos, no momento, nenhum médico que está com a agenda dele para um mês, né? A pessoa, seja qual for o atendimento, ele não vai direto para o especialista, ele vai para o médico de saúde da família ou para o clínico geral da unidade. Vai depender do caso dela. Se o caso dela for emergencial ou se for urgente, vai ser naquele dia ou no dia seguinte. Agora, se for um caso eletivo, o que eu poderia te dar um exemplo assim? Alguma coisa que, por exemplo, faz anos que eu estou pesquisando, né? E que eu estou em acompanhamento. Não é um caso emergencial. O que é emergencial? É tudo aquilo que coloca em risco a vida da pessoa. Então, nesse caso, existe mais urgência. A pessoa tem que ser atendida na frente. Agora, fila para um mês, pelo menos aqui na nossa unidade, a gente não tem para nenhum médico. E olha, eu quero agradecer as pessoas que estão participando. Lógico que alguns pontos nós vamos levar depois para o secretário de saúde de Maringá, mas tem gente falando que na unidade de saúde aqui do Grevilha 3 espera um mês para clínico. Na Tuiuti está de parabéns, não tenho que reclamar. Tá vendo? Em algumas unidades parece que a coisa funciona mais do que as outras. Pode ser que funciona mesmo em algumas unidades. É porque eu já vi muita reclamação de às vezes a pessoa fala assim, mas não tem aquele médico X, aquele médico Y, às vezes demora um pouquinho. Pode haver essa diferença de uma unidade básica de saúde para outra? Eu gostaria de falar em relação aos especialistas, que é médico pediatra e médico ginecologista. Antes existia sim uma diferença. Algumas unidades tinham ginecologista e pediatra e só atendiam aquela população. Hoje, o que aconteceu é que ocorreu uma descentralização dos médicos pediatras e ginecologistas. Às vezes o pediatra fica em um UBS 2 dias, na outra UBS mais um dia, na outra mais um dia, e aquilo dá conta da demanda. O ginecologista, a mesma coisa. A nossa ginecologista, ela atende o Quebec e atende também a unidade do Império do Sol. E a gente é referência também para o Paris. Isso quer dizer que o especialista, ele não é o médico, quero salientar isso, ele não é o médico da primeira escolha. Tem muita gente que vem na unidade e fala, eu quero agendar com o ginecologista. A gente passa para a equipe de enfermagem para ela avaliar, porque às vezes, se for um exame preventivo, alguma coisa desse tipo, até o próprio enfermeiro ele pode resolver. Agora, quando é algum outro caso de ginecologia, primeiro vai para o médico de saúde da família e ele, se ele não consegue resolver ou se ele acha que realmente é da alçada do ginecologista, então ele faz o encaminhamento. Entendi. Por isso que um médico atendendo 2, 3 unidades, ele é suficiente. E olha, a Franceira mesmo falou o seguinte, aqui em questão do agendamento da UBS da Morangueira, começou uns 2 meses essa informação, só começou a agendar exames já 2, 3 meses atrás, isso pelo menos na UBS da Morangueira, tá? Clínico geral, por exemplo, faz 15 dias que eu marquei e vou consultar só dia 19. Aí uma outra questão, por exemplo, eu cheguei aqui, não peguei fila para fazer o agendamento com a consulta, essa consulta vai sair quando com esse médico? Bom, depende de cada caso. Se é um caso que não é emergencial, se eu tenho vaga para daqui a uma semana, eu vou agendar para daqui a uma semana. E mesmo assim, para muitas, vamos agora tocar no que diz a especialidade, né? Para muitas especialidades, eu te garanto que no SUS está saindo muito mais rápido do que numa consulta por plano de saúde, por exemplo. Nós temos aí um exemplo, né? Neuropediatra, que antes era tão difícil. Hoje em dia, aqui mesmo na UBS Quebec, a gente não tem mais fila para neuropediatra. Aqui não tem mais fila. A gente está conseguindo, não. Mas em algumas especialidades ainda tem fila um pouco. Ainda, igual oftalmologista. A gente nunca consegue vencer a fila propriamente dita, porque mesmo que o número de oferta de consulta seja muito alto, a demanda de pessoas que entram aguardando esse especialista também é muito alta. Tá. E aí, o seguinte, eu estava vendo aqui os comentários, algumas pessoas falando assim, ó, então eu vou ter que ir no Quebec, então, para resolver o meu problema, que aqui na minha unidade não me atende. Mas não é assim, né?
Você só atende o bairro, você atende, por exemplo, se eu morar lá aqui no Quebec, morar lá no Itaipu, eu posso vir aqui também buscar consulta ou não? Cada unidade básica de saúde tem uma população adscrita, uma população referência, né? Uma área de referência. Entendi. Aqui no Quebec a gente atende os Jardins Quebec, Hermans Moraes de Barros, Jardim Vitória, Bandeiras, Palmeiras, Copacabana, Imperial 1 e 2 e Cidade Nova. Né? Entendi. Porém, nós somos referência para a saúde do trabalhador para toda a zona norte da cidade. Uma outra coisa que eu estava até conversando com a Rita que eu achei interessante até a gente abordar, que muita gente às vezes deixa de procurar um posto de saúde, eu chamo de postinho, que a gente está acostumado, tem essa cultura de Maringá, mas agora é a unidade básica de saúde, os antigos postinhos de saúde, né, que a gente ia lá. Essas consultas também, ou pelo menos esse agendamento, não precisa ser só de manhã. Se eu, por exemplo, eu quero vir à tarde no postinho de saúde, numa unidade básica de saúde, marcar uma consulta ou agendar essa consulta, eu posso fazer isso? Pode, com certeza. A gente agenda consultas todo o período que a gente está em atendimento. Aqui no Quebec, como nós somos unidade de referência saúde do trabalhador, a unidade ela abre às 7 da manhã e fecha às 21h30. Então, sempre, toda hora que o paciente vier, vai ter administrativo na recepção para marcar consulta com o médico de saúde da família ou com o clínico geral, e também, para algum caso mais específico, nós temos o acolhimento de enfermagem. E aí uma outra situação, por exemplo, as UPAs seriam somente para emergência? Somente emergência. Quer dizer, muita gente procura até a UPA, vai direto para a UPA e às vezes um postinho na unidade resolveria o problema. Com certeza. Tem muitos casos que estão chegando à UPA que poderiam ser resolvidos aqui mesmo na unidade básica de saúde, né? O que a pessoa tem que ter em mente é o que é emergência e o que não é emergência. Como eu já havia falado, emergência é tudo aquilo que representa um risco de vida para aquela pessoa, né? Se ela não for atendida naquele momento, ou ela vai piorar demais, que pode chegar a ser encaminhada para uma internação, ou então a pessoa pode realmente entrar em risco de óbito. Entendi. Tá? Então, isto é uma emergência. O que a gente pode caracterizar como emergência? Uma pressão muito alta, uma febre muito alta, uma pessoa que está numa crise de vômito e diarreia que não cessa realmente, que já está chegando à desidratação. Então, nesse caso, é uma emergência. Agora, um caso, por exemplo, de uma dor nas costas que eu estou há 2 semanas, né? Nesse caso, se a pessoa está conseguindo deambular normalmente, que a pessoa venha no posto de saúde e agende uma consulta, né? Se a dor for muito forte, claro, a gente procura priorizar, procura adiantar essa consulta, mas não é um caso que há necessidade de ir à UPA. Bom, aí tem algumas pessoas perguntando, Zé, mas é diferenciado o atendimento ou não? E por que você está no Quebec? É porque é o seguinte, eu já recebi várias reclamações de várias unidades de saúde, ou às vezes sugestões, né? E aqui nós notamos que realmente tinha um atendimento e as pessoas estavam até falando desse atendimento rápido e de que não precisavam nem ficar na fila. E aí outras pessoas questionaram, mas eu não sabia disso, então por isso nós procuramos aqui a Rita, para a gente tentar esclarecer isso, né, Rita? Trazer isso à tona para a população como forma e a título de informação. Quer dizer, para informar a população de um fato que às vezes a população própria às vezes não tem conhecimento, que às vezes sai da sua casa sem necessidade mais cedo para vir buscar esse auxílio e que aqui pode tranquilamente depois das 7 da manhã buscar. E essas pessoas que vêm depois das 7 da manhã, todas serão atendidas? Todas serão atendidas. Principalmente, eu quero frisar mais uma vez a questão da coleta de exames. Quando a pessoa agenda o seu exame, lá tem um carimbo do posto que diz que o horário é às 7 da manhã. Não há necessidade de chegar antes, que a pessoa tem o exame dela agendado, é garantido que vai ser atendida. E até às 8 da manhã aqui no Quebec a gente garante que ela já vai estar liberada, certo? E eu gostaria de fazer uma outra observação. Se a pessoa tem alguma dúvida ou para esclarecer, que ela ligue no 160, que é a ouvidoria da saúde. Lá tem pessoas preparadas para passar para a gente, né, tanto as reclamações quanto os elogios também. Se a pessoa tem um elogio para fazer ao sistema de saúde do município, então pode ser feito no 160. Então qualquer reclamação que eu tiver
de atendimento da saúde de Maringá é o número Sim, 160. Ou elogio também, ó, de repente fala assim, ó, eu fui lá no Quebec, fui bem atendido, até para eles saberem, isso, né? Sugestões também. Sugestões também. Ah, você podia fazer lá, cobrir, deixar abrir o pessoal chegar mais cedo, aquela coisa, porque tinha gente que ficava do lado de fora do postinho, da chuva, aquela coisa toda. Então 160 é o telefone para você sentar o prego na madeira, fazer a sua reclamação, denúncia, sugestão ou elogio também. Interessante esse negócio do agendamento aqui em Maringá. Infelizmente aqui parece que nem todas as unidades aqui funcionam desse jeito, né? Algumas estão falando que aqui é péssimo atendimento, outras estão elogiando. Por exemplo, lá no Requião estão dando os parabéns para o atendimento lá. No Céu Azul estão falando que não tem pediatra, muito menos ginecologista, aquela coisa toda. Estão dando os parabéns para você também aqui, falando que já veio aqui, está sendo muito bem atendida. Ana Vieira, a Adriana, a Zayane, Manu também. E o detalhe do atendimento, e isso faz toda a diferença, né, do atendimento e esse feedback talvez que você que está assistindo, você que usa o postinho, você que vai no postinho, que possa dar para o 160, porque é através disso que vai melhorar, ou pelo menos buscar a solução para esses casos, às vezes que são pontuais daquela região, né? De repente funciona bem numa região, mas na outra não funciona. Não é isso, Rita, mais ou menos? Eu só gostaria de falar, eu vi que uma pessoa ali comentou que em algumas UBS não tem pediatra ou ginecologista. Tem sim, é só ele chegar na unidade e perguntar qual que é a referência, porque como eu havia dito, houve uma descentralização desses profissionais. Então todas as UBS de Maringá, elas não estão descobertas de pediatra e ginecologista. Existe um profissional de referência. Isso não quer dizer que aquele profissional vai estar naquela UBS ou vai estar todos os dias lá, mas se precisar dele, a equipe vai direcionar para aquela UBS onde ele está. Então existe um profissional referência para cada unidade básica de saúde. Tá. E aí o seguinte, pra gente, eu gosto sempre de falar o palavreado bem popular para as pessoas entenderem. Por que, por exemplo, para uns a consulta é mais rápido, para outros não? Igual aqui estão falando que demora só 15 dias para conseguir aquela consulta. Explica pra gente assim, numa forma bem simples, por exemplo, qual que é passo a passo? Eu chego aqui, marco a consulta. Eu preciso, por exemplo, eu estou precisando do médico oculista, vamos falar o palavra bem popular, né? De um oculista, oftalmo, tá? Eu chego aqui no posto do Quebec, qual que é o procedimento? Eu não preciso chegar às 6 da manhã, chego às 7 horas, falo, olha, eu preciso de um oculista, e qual que vai ser o procedimento, Rita? Bom, o procedimento depende de cada caso, né? Depende do especialista que aquela pessoa está precisando. A princípio, ele vai ter que passar pelo acolhimento de enfermagem, se ele já não tem aquela consulta agendada. Se for um caso que o enfermeiro pode resolver, ele já vai estar resolvendo lá na hora, certo? Se não for, ele vai passar para o atendimento médico. E aí, ele é que vai fazer a classificação de risco. O que é a classificação de risco? Eu vou observar se aquele caso é urgente ou não é urgente. Se o meu caso não é urgente, eu puder esperar para a semana que vem e o médico de saúde da família só tem consulta para a semana que vem, é para a semana que vem que eu vou ser agendado. Porém, eu vou ser orientado do porquê que foi agendado para a semana que vem. Porque, ó, inclusive a Franceira falou o seguinte, eu fui na UBS lá da Morangueira, às 8, agendei a consulta e me passaram para uma, acho que enfermeira que me passou, questionou qual que era o meu problema, disse que queria agendar uma consulta, só que ela falou que não conseguiu, se for urgente ia para a UPA. Então essa avaliação que vai depender da enfermeira ali, do momento, para saber se é um caso mais urgente ou não, se posso esperar mais um pouco, é por aí. Tem casos assim que para nós é evidente que é uma urgência, então nesse caso eu posso fazer um encaminhamento direto para a UPA, certo? O próprio enfermeiro pode estar fazendo. Igual você me perguntou, se eu preciso de um especialista, eu acho que a população tem vindo muito já querendo determinada coisa, né, assim, com o médico. Quando ele passa pelo clínico geral, às vezes ele contesta muito os encaminhamentos feitos pelo clínico geral. Às vezes o clínico vê que não é aquilo que ele queria, que ele necessita, né? Nós temos que confiar na avaliação do clínico geral. Às vezes eu penso que eu preciso de determinado exame, quando eu passo pela consulta, o médico me avalia e conforme o meu histórico, a entrevista feita, o exame que o médico fez, ele vai ver que é outra coisa que eu preciso, né? Então eu acho que a gente tem que confiar mais um pouco nos nossos clínicos, nos médicos que nós temos na UBS, que são preparados, principalmente o pessoal do saúde da família, para atender tanto um bebezinho até um idoso e uma gestante. Em relação ao especialista, se ele sai da consulta médica com o encaminhamento, nesse momento ainda é agendado na UBS, ele ainda tem que passar por um profissional que faz o agendamento.
Porém, isso no futuro ele vai ser modificado, mas ainda tem que passar pelo profissional que faz o agendamento. Então, Rita, já que você tem bastante experiência, então vamos esclarecer para o povo o seguinte: o que o povo pode encontrar de médico ou de especialista nas UBS? Por exemplo, eu preciso fazer um atendimento ou uma consulta ou marcar um agendamento. Que tipo de médico, que tipo de consulta, ou aqui na UBS, ou que tipo de consulta tem que ir para a UPA? Como é que funciona isso? Que tipo de especialista eu encontro nas unidades de saúde? Hoje em dia, a partir desse ano, nós estamos com bastante especialistas atendendo nas unidades básicas de saúde. Porém, essas consultas precisam ser agendadas. O que vai definir é o agendamento das consultas. Okay, tá? Então, qualquer especialista, então, é agendamento. Isso. O que nós temos aqui no Quebec? Aqui no Quebec, além da médica ginecologista, que nós temos atendendo, nós temos a médica psiquiatra e temos também, no momento, a endocrinologista. Certo? Algumas UBSs têm reumatologista, pneumologista, tem neuropediatra, mas aqui no Quebec, no momento, nós temos psiquiatria e temos também a endocrinologia, além da ginecologia. Só que, claro, essas consultas são agendadas a partir do encaminhamento de um clínico geral ou do médico de saúde da família. Você tem que passar pelo postinho primeiro. Tem que passar. E o que eu não encontro nas unidades de saúde? O que eu faço? Aonde que eu recorro? O que você não encontra, normalmente aquelas especialidades que não tem aqui, elas vão ser encaminhadas para outros locais. Por exemplo, o CISAMUSEP. O CISAMUSEP é um exemplo. O Hospital Municipal tem vários especialistas atendendo lá, inclusive aos finais de semana. Né? Mas antes ele tem que passar para agendar na unidade básica de saúde. Tá. E a Silvia pergunta o seguinte: com as mudanças na lei do COFEM, quem está fazendo os preventivos é enfermeira nas unidades básicas de saúde? Sim, a realização do exame preventivo, ele pode ser feito pelo enfermeiro sem problema nenhum. Isso não houve nenhuma mudança de lei. Tá. E a prioridade, atendimento, ainda é para pessoas idosas a partir de quantos anos e crianças também ou não? Esse ano a gente recebeu uma portaria do Ministério dizendo que o idoso acima de 80 ele tem prioridade em relação aos outros de 60 a 79, certo? Então o idoso acima de 80, a gestante, o deficiente, então sempre vai ser dado prioridade para essas pessoas e também o idoso de 60 a 79 após, né? Igual aqui estão falando que tem uma seguidora nossa aqui falando que está com dificuldades para encontrar consulta, deixa eu ver, consulta não, já a consulta para o filho dela para oftalmo, tem 6 meses de idade, né? Está aguardando um oftalmo para 6 meses de idade. Às vezes tem que aguardar um pouco mais mesmo, porque na triagem ali com a enfermeira viu que não é um caso emergencial, é isso? Ou não, porque precisa, então, tem várias pessoas na frente ou não? Eu acredito que aí é por causa da idade da criança, né? E a gente pede então que ela ligue no 160, que a gente não sabe qual é a UBS referência para eles, né, para essa família, e aí será encaminhada essa solicitação para a UBS referência, para o diretor. Lembrando o seguinte, viu, gente, nós aqui estamos só, lógico que ela não consegue responder todas as perguntas de todas as outras unidades básicas de saúde, porque às vezes pode variar uma situação para outra. Nós estamos especificamente aqui abordando uma questão da fila e do atendimento da pessoa que chegava às vezes bem mais cedo para poder agendar essa consulta, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, igual que vi pessoas fazendo reclamações ou querendo dar sugestões, liga no 160. Pega o telefone agora aí, liga no 160, já avisa o que está acontecendo para poder melhorar, tá bom? Aqui pelo menos no Quebec, ó, eu já 156 ou 160? Não, 160, tá? 160, pega o nome do médico. Se o médico maltratou você, igual estamos falando aqui, pega o nome do médico, liga para o 160, já passa o nome dele também, fala o que aconteceu, relata e assim por diante, tá bom? Olha, tem gente que falou que está aguardando há 6 meses no cada criança, lá do oftalmo, está aguardando há 6 meses para oftalmo. Caramba, 6 meses. Então, é um tempo que... Será que é algum problema? A gente até questiona, né, esse tempo todo, mas pede para ligar no 160. Tá, liga no 160. E eu, se eu fosse ela também, dá um pulinho na Secretaria de Saúde, né? Ligava no 160 e ia lá para a Secretaria de Saúde também para conversar com o pessoal. Ouvidoria da Saúde no 160. Tem ouvidoria no 160. Então vai lá no 160, liga lá e conversa, tá bom?
Inclusive ela falou que vai fazer isso mesmo e assim por diante. Então, só para a gente esclarecer um pouco esse assunto, é um assunto bastante amplo, um assunto bastante discutido, pois não? Assim, olha só, se a pessoa pode ligar no 160, mas também todos os postos de saúde têm um diretor, que é uma pessoa responsável por aquela unidade básica. Inclusive agora nós estamos com diretores todos que são funcionários de carreira e que já trabalhavam na saúde de Maringá. Então, se a pessoa tem algum problema naquela unidade básica de saúde, procure o diretor daquela unidade. Por exemplo, se foi mal atendido naquela unidade, isso, primeiro vai lá, conversa com o diretor. Depois liga de 160. Então antes de fazer qualquer reclamação, antes de ficar com a dúvida, procure o diretor da sua unidade básica de saúde. Tá. E eu queria falar para essa mãe aí que está com o filho há 6 meses, sem a consulta do oftalmo, me passa no meu WhatsApp certinho o telefone, o número, que eu vou ajudar a resolver esse caso. Eu vou entrar em contato com todas as autoridades de saúde de Maringá. Não é possível, né? Eu não sei, eu sou leigo nisso, mas não é possível. 6 meses, ela disse que o filho dela não consegue nem enxergar o quadro direito. Alguma coisa deve estar de errado aí, ou sei lá, ou faltando informação, ou de repente vontade também de atender, sei lá, não é? Mas meu WhatsApp é 9835-6070. Eu quero que você entre em contato comigo, tá bom? Viu? Você que está com um filho aí há 6 meses esperando um oftalmo, que eu vou ver se eu consigo ajudar você, tá bom? Graças a Deus, tudo que a gente consegue colocar no ar, a gente tem tentado resolver e estamos ajudando. Não é? Talvez não seja o caso da gente lá interceder, mas se a gente puder, eu vou lá interceder por você também, tá certo? Mais alguma coisa importante, Rita, pra gente destacar? Bom, a pessoa não precisa mais chegar às 5, 4, 6 da manhã, pode chegar às 7 horas da manhã. Os postinhos eles abrem geralmente às 7 horas. Todas as unidades básicas de saúde às 7 horas da manhã, então quero frisar novamente, não há necessidade, mesmo para coleta de exames laboratoriais, que a pessoa chegue antes desse horário. Todos serão atendidos, todos são exames agendados, previamente agendados. Então, se chegar às 6 da manhã, então a diferença vai ser essa. A pessoa vai levar um tempo maior, vai gastar um tempo maior, que ele poderia estar fazendo alguma outra coisa na sua residência, né? E se ele chegar às 7, quando for às 8, aquela pessoa que chegou às 6 e a que chegou às 7 já vão estar liberadas as duas. Lembrando, viu, gente, que nós não estamos querendo aqui generalizar toda a situação. Por exemplo, se aqui uma coisa funciona de um jeito, às vezes na outra não funciona, de repente, às vezes também tem que contar com a falta de médicos, né? Às vezes, e não é só falta que não tem um médico lá, às vezes o médico não veio naquele dia. Ou por motivo de saúde, alguma coisa. Então, às vezes tem alguma pontuação aí mais específica por causa do atendimento. Às vezes tem outro tipo de problema também que a gente precisa buscar isso com as autoridades, tá certo? Mas eu quero agradecer aqui. Estão falando assim que quando às vezes os administradores às vezes não costumam passar isso para o diretor das UBSs, né? Nesse caso, por exemplo, a pessoa que chegar, que tiver uma reclamação, ela pode vir direto conversar com o diretor. Ela chega assim, eu quero falar com o diretor aqui da unidade. Pode sim. Pode ser assim? Pode, Os diretores, eles estão na unidade de manhã e à tarde, salvo quando estão em alguma reunião, em alguma capacitação. Caso contrário, eles estão o dia todo. Então, eu mesma aqui no Quebec, né, eu tenho as portas abertas para qualquer usuário que queira falar comigo, né, é só se identificar na recepção, pedir para falar que eu atendo. Ok, então. Olha, eu quero agradecer, infelizmente não vou conseguir ler os comentários aqui, algumas pessoas conversando. Ó, a Amanda disse que no Quebec conseguiu cirurgia de catarata em 2 meses. Está falando que é um ótimo atendimento aqui. Claudinei, muito bom. Sueli, Rosa, Franciele Aragão, Carol Michele. Depois os comentários vão subindo, não consigo ler os comentários, tá? A gente vai tentar fazer isso semanalmente, procurar falar sobre saúde, segurança em Maringá, falar sobre educação, trazer essas informações que às vezes é importante, uma informação que ajuda, né? Porque, coitada da pessoa, às vezes trabalha, tem filho pequeno, marido vai para o trabalho, sai de casa tão cedo, né? E não precisa mais. Chega às 7 horas no postinho de saúde, nas unidades básicas de saúde, você vai conseguir agendar a sua consulta sem ter que chegar muito cedo também, tá certo? E a população também, eu acho que é interessante frisar que ela tem representatividade aqui dentro da unidade básica de saúde. Existe um conselho, que é o Conselho Local de Saúde, que é formado por usuários junto com trabalhadores. E esse pessoal, o Conselho Local de Saúde,
ele representa a comunidade aqui dentro e a gente não pode fazer nenhuma mudança sem passar por esse conselho. E esse conselho ele também está aqui para ouvir sugestões e para ouvir reclamações da população. A próxima reunião do Conselho Local de Saúde aqui do Quebec será no dia 7 de novembro, às 19 horas, aqui mesmo na unidade. Então toda a população aqui da nossa área de abrangência está convidada. Tá certo. Bom, Rita, eu quero agradecer a sua participação aqui, tá bom? Nosso intuito aqui hoje foi de esclarecer a população sobre a questão do agendamento das consultas, lógico que entre outros assuntos a gente vai abordando também, não é? E especificamente aqui da Unidade Básica de Saúde do Quebec em Maringá. Não é? É lógico que eu também não posso responder nem a Rita pela unidade básica de saúde lá do bairro X, bairro Y, né? Mas aqui pelo menos nós estamos tentando trazer essa informação e esperamos, né, que também nas outras unidades onde que surgiram reclamações, os seus diretores, seus administradores possam também ajudar a resolver. Ou, se você tiver qualquer problema, qualquer sugestão, qualquer dúvida, liga no 160, é a Ouvidoria da Saúde de Maringá, né, Rita? Isso. Muito obrigado pela sua participação, um bom dia para você, Bom tá dia. bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.